e está tocando o Inário Adventista, eu me sinto muito confortado, pois são músicas que nos acalmam muito, são músicas muito boas e eu acho muito bom. Hoje é o segundo dia da semana de mordomia. O tema de hoje é as 5 coroas e hoje nós vamos aprender muitas coisas interessantes sobre o que Deus quer que nós façamos nas nossas vidas para conseguir alcançar essas coroas. E hoje muitas pessoas eles fogem da questão do mérito pessoal, até como se fosse algo antibíblico. Colocam isso como se fosse algo antibíblico e às vezes se torna uma polêmica. É uma polêmica boa, pois nós sabemos que o mérito da nossa salvação é somente de Cristo, mas Cristo também fala que no céu vai haver recompensas maiores e recompensas menores. Então é muito importante o mérito pessoal também quando nós buscamos essas coroas que nós vamos estudar um pouco aqui hoje. E existe uma palavra, essa palavra coroa, há 2 palavras gregas na Bíblia que descreve a palavra coroa. 2 palavras, uma é encontrada no Novo Testamento, que é a palavra diadema, que é um ornamento que é usado na cabeça dos reis, é um ornamento real, que ela é utilizada para designar sobre as coroas reais, que a gente encontra lá no livro de Apocalipse, nas cabeças dos dragões, também da besta que emerge do mar, e também as coroas que vai haver na cabeça de Jesus. E a segunda palavra para a coroa, designada na Bíblia, é a palavra Stéphanos, que é a principal palavra grega para descrever a coroa que nós vamos receber no céu. Amém. Essa coroa, essa palavra também, ela faz uma alusão à coroa dos vencedores. Existiam Olimpíadas lá em Roma, as Olimpíadas greco-romanas, e essa palavra Stéphanos, ela era usada para se referir às coroas que os atletas ganhavam no findar dessas Olimpíadas, que eram coroas feitas de louros, de oliveiras. Em alguns casos ela tinha esses componentes, só que em ouro. Só que em nenhuma passagem bíblica existe qualquer promessa de um diadema para os cristãos. Somente a palavra Stéphanos, coroa Stéphanos. O diadema, ele só vai ser usado para o único rei e salvador, que é Jesus Cristo. Então, existem 5 coroas e nós vamos mergulhar aqui em alguns textos para aprender um pouco sobre essas 5 coroas. O primeiro texto está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, é o nosso primeiro texto dessa noite. Nós vamos ler alguns textos e quanto mais textos a gente abre, mais a gente aprende. Então isso é muito importante. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. Quando todos acharem, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Todos acharam? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, entre em comunhão com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, uma pequena parte do Teu povo reunido, dando louvores a Ti, engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Nesse momento a palavra está aberta e pedimos o Teu Santo Espírito dentro do nosso coração.
Pedimos que o Senhor Jesus abra os nossos olhos espirituais para que possamos compreender a mensagem que será revelada para nós nessa noite. Pedimos a Tua presença no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: Todos acharam? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Esse texto, Paulo faz uma alusão aos jogos ísmicos que aconteciam na cidade de Corinto. E esses jogos eram muito tradicionais na época. E Paulo pega aquela imagem daqueles jogos e diz: olha só, olhem aqueles caras que estão correndo. Todos eles correm, mas desses todos que correm, só um leva o prêmio. E ele diz: corra de tal maneira para que vocês alcancem esse prêmio. Aqui nos mostra a imagem da primeira coroa, que é a coroa incorruptível. Aqueles atletas que Paulo faz essa alusão, eles estão correndo por uma coroa que, como eu falei para vocês, era uma coroa feita de louros, oliveiras. Era uma coroa que não duraria muito tempo, porque iria secar, iria começar a cair as folhas, não ia durar muito tempo. Mas Paulo faz essa alusão aqui à coroa incorruptível. Ele diz: olha, aqueles atletas, eles estão correndo por uma coroa corruptível. Nós estamos correndo pela coroa incorruptível. É uma coroa que vai durar para sempre. Então Paulo traz essa imagem para nos mostrar uma coisa muito importante. Nos jogos, todos correm, mas um só leva o prêmio. Não foi isso que a gente leu? A coroa incorruptível vai servir para nós todos. Amém. Todos nós estamos correndo em busca da coroa incorruptível, mas todos nós vamos ter essa coroa. Não vai ter uma disputa em busca da coroa incorruptível, porque ela é feita para todos nós. Amém. E Cristo nos dá essa certeza de que essa coroa vai servir para todos nós, servir para todos nós. E eu queria ler mais esses dois textos aqui também. Verso 26: Assim corro também eu, não sem meta. Luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nossa, que interessante. Nós, muitas vezes, não temos meta do que nós vamos fazer. Às vezes fazemos as nossas coisas sem se planejar, sem ter uma meta. Para onde é que nós estamos correndo? O que é que nós estamos buscando? Nós temos uma coroa incorruptível. Aliás, nós temos 5 coroas. Uma delas é a coroa incorruptível. E nós precisamos ter uma meta para conseguir essa coroa. Segunda coroa. Primeira coroa, a coroa incorruptível. A segunda coroa é a coroa de júbilo. 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20. Todos acharam? 1 Tessalonicenses, na minha Bíblia aqui é na página 169. Aliás, 168. Eles acharam? Amém. Diz assim: Pois quem é a nossa esperança? Diz assim aí na sua Bíblia. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Essa coroa aqui, essa coroa de júbilo,
ela é melhor chamada de coroa do vencedor. Cada um de nós vai ter um galardão especial. Há um galardão especial preparado para cada um de nós. Aqui nessa passagem, Paulo estava falando para a igreja em Tessalônica, na Grécia, e esse livro, ele é dividido em 5 capítulos. E em cada capítulo desse livro, Paulo faz uma alusão ao retorno de Cristo. E quando Cristo voltar, ele vai nos dar essa coroa, a coroa de vencedor, para aquele vencedor que ganhar almas para Cristo. É muito importante isso, nós buscarmos não somente o reino de Deus, mas também trazer pessoas para perto de Cristo. Hoje o que nós vemos são muitas pessoas que nos levam para longe de Cristo, que nos convidam para coisas que nos afastam de Cristo, mas nós precisamos fazer o contrário. Essa coroa aqui, ela é destinada para aquelas pessoas que traz almas para Cristo. As 5 coroas, nem todos vão receber as 5 coroas. Nem todo mundo vai receber as 5 coroas. Nós precisamos andar atrás de pessoas, porque nós amamos as pessoas. A Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós queremos levar o próximo para bons lugares. Nós queremos falar para as pessoas coisas boas. Nós queremos dar para as pessoas coisas boas. E não há nada melhor do que apresentar Cristo para essas pessoas. Porque essas pessoas precisam de Cristo tanto quanto nós. Porque nós precisamos todos os dias de Cristo. Todos os dias nós precisamos buscar a Cristo para ter Ele dentro do nosso coração e não nos desviarmos. Nós precisamos com veemência buscar isso. Então essa é a segunda coroa, a coroa do vencedor, a coroa de júbilo. Vamos para a terceira coroa, que é a coroa da vida. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1. Um pouquinho mais para frente. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A coroa da vida. Todos acharam? Na minha Bíblia aqui está na página 187. Eu acho que na de vocês também está nessa página, eu creio. Do Novo Testamento. É um pouquinho mais para frente. Depois de Hebreus. Depois de Hebreus, isso, exatamente. Todos acharam? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Essa promessa que tem aqui é aquela mesma promessa que está lá no livro de Apocalipse, que é a recompensa que nós vamos receber se formos fiéis, se vencermos as tentações. Todos os dias nós somos tentados e não é brincadeira não. E nós sabemos o quão é difícil. O quão é difícil ser fiel. Não é fácil, de forma nenhuma. E no livro de Apocalipse tem um recado que é muito interessante. No livro de Apocalipse, capítulo 3, diz: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É muito interessante isso, porque nós precisamos ser fiéis todos os dias, nós precisamos segurar a nossa coroa todos os dias, porque existem muitas pessoas que nos levam para caminhos que fazem com que nós perdamos a nossa coroa, e não é isso que a gente quer. Pois essa coroa, ela é destinada para aquelas pessoas que forem fiéis.
Ela é destinada para aquelas pessoas que vão suportar as aflições com perseverança, como diz no texto. E nós devemos ser perseverantes todos os dias, nós devemos perseverar na oração. Precisamos buscar essa coroa, ser fiéis, porque Satanás, ele não está de brincadeira. Satanás, ele não se importa com adventistas, ele não se importa, ele não se sente ofendido com os adventistas, ele não se sente ofendido com pessoas de outras denominações. Ele só se sente ofendido quando se levanta um crente e diz: eu só tenho um Deus, eu só adoro um Deus e é o Senhor Jesus. Aí sim Satanás se sente ofendido. E essa pessoa é a pessoa que vai receber a coroa da vida. Amém? Vamos para a quarta coroa. É a coroa de glória. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 4 páginas na frente. São 4 páginas na frente, como Depois a de gente Tiago, falou. 4 Depois de páginas na Tiago. frente. 4, 5 páginas. 5, versículo 4. Todos acharam? Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 4. Podemos ler? Amém? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém? Nessa passagem, o apóstolo Pedro, ele falava aos anciões. Ele falava a eles, instruindo-os a permanecerem fiéis para abastecer o rebanho. E hoje aqui nós temos muitos líderes. E essa coroa de glória, ela é destinada para esse público, para pastores, anciões, líderes. Cada um tem o seu ministério. E nós devemos cuidar de pessoas. O nosso ministério é cuidar de pessoas, é guiar pessoas para o caminho de Deus, é trazer pessoas para conhecer a verdade, pois a verdade, somente a verdade que liberta. Então nós somos ministros do Evangelho, buscando pessoas para o reino de Deus. Olha que presente que nós vamos dar, buscando pessoas, dando a oportunidade para essas pessoas conhecerem a Jesus. Então essa coroa, ela é destinada para os ministros do Evangelho. É a quarta coroa, para aquelas pessoas que têm o seu ministério e abraçam corajosamente o seu ministério e luta para fazer valer o seu ministério. Essa é a quarta coroa. Vamos para a quinta coroa, que é a coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Se volta mais um pouquinho. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Todos acharam? Versículo 8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. É interessante que aqui Paulo observa e menciona o fato dessa coroa ser destinada àquelas pessoas que amam a sua vinda. No livro de 2 Pedro
fala que muitas pessoas vão escarnecer e zombar da volta de Cristo. Em outras passagens fala que existem pessoas que vão se envergonhar da volta de Cristo. E essa coroa, ela é destinada para aquelas pessoas que amam a vinda do Cordeiro de Deus. Aquelas pessoas que pregam isso, que proclamam isso para as pessoas. Eu vi, estava ali na casa aqui atrás, fazendo um serviço lá, e eu vi que alguém, acho que é um venezuelano que anda com uma caixinha de som e com microfone, né? Pregando. Eu achei muito bonito. Que dificilmente a gente vê isso na rua. É Celso, pronto. Eu achei muito interessante porque dificilmente a gente vê isso. Eu vejo uns vídeos de um cara que ele viaja o mundo todo e ele estava com um vídeo, um dia desse, eu até parei de ver os vídeos dele, que ele estava mostrando a Calçada da Fama, e lá na Calçada da Fama tinha um pessoal falando que Jesus ia voltar, e ele ficou meio que zombando, meio que intencionalmente, mas ele ficou um pouquinho zombando, eu fiquei até um pouquinho desgostoso e parei o vídeo. Eu gostava muito de ver os vídeos dele, porque ele viajava o mundo todo e tal, ensinava a gente a falar inglês, dava algumas dicas, entendeu? E eu achava bem interessante, só que depois disso eu fiquei com o pé atrás em ver os vídeos dele, porque nós devemos nos resguardar para coisas boas. E uma das coisas boas é proclamar a volta de Cristo, porque essa coroa aqui, ela é destinada àquelas pessoas que amam a vinda de Cristo. E se eu amo a vinda de Cristo, eu não vou querer algo para a minha vida que zombe daquilo que eu amo, daquilo que eu quero, daquilo que eu prego. Essa coroa também, essa coroa da justiça, ela também é destinada àquelas pessoas que forem fiéis à vida de Jesus, que forem fiéis em pregar a vida de Jesus Cristo. Eu conheço uma historinha, eu costumo sempre, quando eu vou, eu falo sobre essa história. Acho que eu já falei aqui para vocês, é de um cara chamado Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo de João do Apocalipse, e antes de João morrer, João pregou para Policarpo, Policarpo se entregou para Jesus, e ele se tornou líder da igreja na cidade de Esmirna. E depois da morte de João, ele que se tornou o líder da igreja lá, e com o tempo o imperador Domiciano começou a persegui-lo, e ele passou muito tempo escondido, e teve um dia que ele disse: eu não vou mais me esconder. E ele saiu do seu esconderijo, o imperador descobriu onde ele estava e mandou um grupo de soldados até lá, e quando o grupo de soldados chegou lá, encontraram ele, e ele gentilmente mandou os soldados entrar. Sente aí que eu vou preparar um lanche para vocês. Aí foi, preparou uma refeição para esse grupo de soldados. E os soldados, enquanto eles comiam, o Policarpo foi orar. Ele passou 2 horas orando, segundo relatos. E quando ele voltou da oração, os soldados ficaram muito constrangidos em levá-lo para a morte. E eles falaram: olha, Policarpo, a gente não queria levar você, porque se a gente levar você, você vai morrer. Então faça o seguinte: acende só uma velinha para o imperador, acende só um incenso para o imperador. Olha a proposta deles. Ninguém morreu na perseguição imperial por adorar a Jesus, porque se ele adorasse a Jesus e acendesse uma vela para o imperador, ele não precisava morrer. E Policarpo falou uma frase que é muito conhecida no meio cristão. Ele disse: olha, eu tenho 64 anos e Jesus Cristo nunca me foi infiel. Por que eu iria abandonar meu rei e salvador nesse momento? Eu estou pronto para morrer, mas não estou pronto para abandonar Jesus. E naquele dia, segundo a tradição cristã, os soldados levaram ele para o imperador. E quando ele estava na frente do imperador, ele disse: olha, você acha que eu não sei quem sou eu? Eu sou um cristão, e se eu pregar para você 1 hora, você vai se tornar um cristão também. Lembra daquela passagem de Paulo, quando ele fala para Festo? Por pouco, Festo fala para ele, o rei Agripa fala: por pouco você não me persuades a me fazer cristão. O cristão é assim,
crente, quando ele está perto de uma pessoa, aquela pessoa sente o desejo de buscar o mesmo Deus que aquela pessoa serve. E Policarpo falou: olha, você acha que eu não sei quem eu sou? Eu sou um cristão, e se eu pregar para você uma hora, você vai se tornar um cristão também. E o imperador falou: olha, eu vou mandar você para a fogueira. Ele falou: pode mandar. Seu fogo vai durar só algumas horas, mas o fogo eterno vai ter consequências eternas sobre a sua vida. E naquele dia, segundo a tradição cristã, Policarpo foi para a fogueira, ele morreu. E segundo escritores, o cheiro que saía das chamas era como se fosse um pão sendo assado em oferta para Deus. Mas Policarpo morreu por uma só coisa: por não abandonar Jesus. Ele tinha só um Deus na sua vida. E essas são as pessoas que vão receber as 5 coroas. Essas coroas é destinada para esse povo que vai adorar somente a um Deus. Existe um perigo muito grande de perdermos a nossa coroa, e todos nós corremos esse perigo diariamente. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, o último livro da Bíblia. Haverá pessoas que vai perder o seu galardão eterno. Haverá pessoas que não vão resistir às tentações do inimigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Todos acharam? Diz assim: venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mais uma vez nós vemos essa frase: tome sua coroa. É muito interessante a gente nos preocuparmos com as pessoas que nos influenciam positivamente ou negativamente, pois existem pessoas que nos influenciam positivamente e que podem nos afastar de Deus, e existem pessoas que nos influenciam negativamente, que podem nos influenciar, nos afastar ainda mais de Deus. Há uma passagem lá no livro de Neemias, capítulo 6, que tinha um grupo de pessoas, Gersen, o Arábio e outras pessoas, convidaram ele para uma reunião, e ele falou: olha, Neemias capítulo 6, eu estou em uma grande obra, de modo que eu não vou parar para conversar com vocês. E olha, tem uma coisa, no mesmo capítulo ele fala: olha, essas pessoas tentavam me fazer mal. No livro de Neemias capítulo 6, eles tentavam me fazer mal, e eu mandei uma carta para eles dizendo: ora, por que eu vou conversar com vocês? Eu estou envolvido numa obra muito grande, eu não posso parar aqui o que eu estou fazendo para ir conversar com vocês. Olha, as pessoas queriam fazer mal. Às vezes tem pessoas que querem fazer mal para nós sem que nós percebamos. Às vezes tem pessoas que planejam fazer mal para nós sem a gente saber. E Neemias é um exemplo muito bom, que ele diz: olha, eu estou envolvido numa grande obra, de modo que eu não vou parar para conversar com vocês. Nós, povo de Deus dos últimos tempos, nós estamos envolvidos numa obra imensa. E nós não podemos parar a nossa obra para conversar com os inimigos, pois os inimigos, eles querem trazer nós para longe de Deus. E nós não queremos nos afastar de Deus, pois nós precisamos buscar as nossas coroas. E essas coroas, elas vão servir para nos levar para o céu e nos encontrarmos com Jesus. No tribunal de Cristo, todos os cristãos terão as suas obras provadas de alguma forma. O que a gente faz vai ser provado. E eu queria ler mais um texto com vocês, no livro de 1 Coríntios, mais uma vez,
1 Coríntios capítulo 3. É o último texto. 1 Coríntios capítulo 3. Todos acharam? E se o que alguém edifica, é isso que diz aí? Versículo 12 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. Todos acharam? E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre um fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Nessa passagem, Paulo aqui está falando da sua experiência pessoal. E todas as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. Tudo aquilo que a gente faz, Deus está vendo. Alguém aqui, quando era criança, já ouviu alguém falar para você: Deus está vendo? Todo mundo aqui já ouviu essa frase? E isso aí é verdade. Tudo aquilo que a gente faz, Deus está vendo. E todas as nossas obras serão provadas. Paulo, por onde ele passava, ele pregava o nome de Cristo. Por onde que ele fosse, na boca dele saíam os mesmos alicerces. Ele pregava Cristo. E somente com Cristo, que nós vamos conseguir 3 coisas. São 3 coisas importantes. Primeira coisa é o perdão dos nossos pecados. Somente Cristo pode nos perdoar. Havia uma vez que tinha um paralítico com 4 amigos. É o exemplo de andar com pessoas boas. Ele tinha 4 amigos e esses 4 amigos procuraram de alguma forma colocar ele para perto de Cristo, e a única forma que eles encontraram foi pelo telhado. Alguém conhece essa história? Vocês conhecem essa história? E Jesus disse: seus pecados estão perdoados. O cara queria andar, né? Mas somente Cristo perdoa os pecados. No final da história ele curou aquele rapaz. Mas a importância de saber que somente Cristo perdoa os nossos pecados. Primeira coisa. Segunda coisa é força para o presente. Somente Jesus ajuda o cristão a ter forças nessa nova batalha que nós enfrentamos, a batalha diária da salvação. E a terceira coisa é esperança para o futuro. Nós precisamos de esperança para o futuro, pois o futuro é incerto e nós não sabemos o que é que vai acontecer. A única coisa que nós sabemos é que nós devemos lutar diariamente para conquistar a nossa coroa, a coroa da salvação, a coroa Stephanos, a coroa de júbilo, a coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa de glória. Nós precisamos lutar diariamente para conquistar essas coroas. E se nós lutarmos com força, nós vamos ver uma nuvem no céu. E a princípio ela vai ser do tamanho da mão de um homem, e essa nuvem vai crescer, crescer. E no centro dessa nuvem nós vamos ver Jesus com uma faixa dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós vermos Jesus, nós vamos ouvir a voz do próprio Deus. E a voz do próprio Deus vai causar um terremoto na terra. E esse terremoto vai servir para abrir as sepulturas dos que dormem no pó da terra. E vai servir também para quebrar as grades daqueles que estiverem sendo perseguidos. Porque a voz do próprio Deus dizendo está terminado vai causar um grande tremor na terra.
E esse tremor vai servir também para os ímpios dizerem: caia sobre nós para nos escondermos da face daquele que rejeitamos. Mas esse tremor vai servir também para quebrar os túmulos e libertar os que estiverem sendo perseguidos. Amém. E Jesus Cristo dirá: voltai à vida vós, os que dormis no pó da terra, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os anjos virão nos buscar. Nós vamos ser levados para a nuvem onde Jesus está. Quando eu era criança, eu assistia Dragon Ball. Não tem nada a ver eu falar isso, né? Mas o rapazinho andava numa nuvem, sabe? Numa nuvem voadora. E nós vamos, na volta de Jesus, andar de nuvem. Nós vamos fazer uma viagem na nuvem até a porta do céu. E na porta do céu, nós vamos encontrar com Jesus, de frente à porta que é de uma pérola só. E todos nós vamos aqui para o céu da altura que estamos. Quem é baixo vai baixo, quem é alto vai alto. Só que lá no céu nós vamos encontrar um homem mais alto que todos os homens e uma mulher mais alta que todas as mulheres. Nós vamos perceber que são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Jesus Cristo vai chamar Adão no meio da multidão, e Adão vai caminhando no meio da multidão. Jesus vai abrir os braços para abraçar Adão. E quando Adão estiver chegando perto de Jesus, ele vai ver nas mãos de Jesus uma marca. Adão conhece Jesus. Adão já fez o culto com Jesus lá no Éden. E quando Adão vê as marcas na mão de Jesus, ele vai entender que aquele cordeirinho que ele começou a matar no início do pecado era um símbolo de Jesus que um dia veio nessa terra morrer por ele. E ele não vai ter coragem de abraçar Jesus. Ele vai pegar a sua coroa Estefanos, vai colocar no chão, vai se colocar de joelhos e vai dizer: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. E Jesus vai levantar Adão, vai pegar a coroa Estefanos e colocar na cabeça de Adão, vai abraçar Adão e vai mostrar para Adão a multidão dos que foram salvos. E eu quero estar lá, com minhas duas garotinhas. E eu quero ver vocês todos lá. Nesse dia que vai ser um dia tremendo, um dia muito bom. E nós só vamos conseguir estar nesse dia se nós buscarmos as nossas coroas diariamente. Essas coroas são muito importantes para nossas vidas. E quando nós estivermos lá, nós vamos ouvir da voz do próprio Deus uma coisa que todos nós, todo aquele que deseja buscar as coroas diariamente, vai ter vontade de escutar. Ele vai dizer: vosso conflito está terminado. Amém. Vinde, benditos do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Amém. Imagine aí, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais nunca mais vai ter choro. Esses dias minha filhinha, ela vai completar um mês ainda. E tem dias que ela chora muito, e eu fico agoniado, eu fico preocupado. Eu fico pai de primeira viagem, né? Aí, quando nós formos para o céu, não vai ter mais choro. Amém. Porque o próprio Cristo vai nos consolar. Deus seja louvado. Que nós venhamos todos os dias buscar as nossas coroas, para irmos para o céu com a cabeça enfeitada com a coroa. Que bonito, hein? Nossa coroa vai ter o nome Santidade ao Senhor. Porque nós somos separados para Deus, do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vai nos dar uma coroa muito especial. Louvado seja Deus. Que nós venhamos buscar essas coroas todos os dias. Vai ter alguma mensagem musical? Não? Então vamos nos levantar e falar com o nosso Deus. Eu vou deixar que vocês orem aí por alguns segundos. Em seguida eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Feche seus olhos, converse um pouco com Deus ao som desse fundo musical. Que o seu coração venha ter paz. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai,
falando contigo, buscando a tua proteção. Sabemos que o teu Santo Espírito está dentro do nosso coração, nos ajudando a nos mantermos fiéis, nos ajudando, Pai, a buscar a nossa coroa todos os dias, pois sabemos que nós precisamos dessa coroa, precisamos do teu poder, precisamos do teu amor, Pai, e sabemos que só a tua mão poderosa, Pai, nos ajuda a sermos fiéis. Então nós te pedimos a tua mão poderosa sobre a nossa vida. Vamos iniciar mais uma semana, iniciamos mais uma semana, e sabemos que há muitas batalhas, há muitas provas, há muita coisa a fazer, Pai. Mas nós pedimos que tudo que nós venhamos fazer tenha de início o Senhor, pois isso é o mais importante na nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos paz para mais uma semana, e que o teu Santo Espírito possa nos instruir no caminho correto. Pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.